eletromagnetismo. A prova do Enem costuma sempre trazer, todo ano, pelo menos uma questão de circuitos elétricos, que entra na categoria de eletrodinâmica. Então a minha principal dica para estudar elétrica é estudar circuitos elétricos, mais especificamente a associação de resistores e a potência elétrica dissipada pelos resistores. Questões que vão envolver um circuito em série ou em paralelo com lâmpadas, que se você desligar uma lâmpada, o brilho da outra muda ou não e assim por diante. Esse tipo de assunto eu acho que é central para te desenvolver no entendimento de outros assuntos de elétrica como um todo. O terceiro assunto que geralmente mais aparece é a termologia, e ela é dividida em várias seções. Nós temos a termometria, a calorimetria e a termodinâmica. Calorimetria e termodinâmica, para mim, são as mais importantes para te ajudar no entendimento dos fenômenos de temperatura e calor. Mas em termos de quantidade de questões que aparecem nas provas, termodinâmica é o que mais aparece, porque ele consegue trazer outras questões, às vezes interdisciplinares com história, porque a Revolução Industrial aconteceu principalmente por causa do desenvolvimento das teorias da termodinâmica, de como calor gera trabalho mecânico, e também porque são questões que envolvem muito o uso de gráfico. Através do gráfico de pressão por volume, conseguimos desenhar as transformações gasosas. E transformação gasosa tem tudo a ver com essa matéria. Ainda na parte de termologia, a calorimetria, que envolve trocas de calor entre objetos com temperaturas diferentes, costuma aparecer também, mas eu diria que numa frequência de questões menor que a termodinâmica. Ainda assim, essa parte vai trazer os principais conceitos para entender a termodinâmica depois. Então não se esqueçam de estudar os conceitos de temperatura, calor, transferência de calor e por quais meios ela pode acontecer, que é a radiação, convecção e condução, e quais efeitos os corpos têm quando eles trocam calor, que ou ele vai mudar a sua temperatura, ou ele vai mudar o seu estado físico. Para cada um desses a gente tem uma formulinha matemática específica, mas, como eu disse, a maioria das questões do Enem em física, que é bem equilibrado, mas a maioria acaba sendo conceitual e não tanto de cálculo. Porém, se você estudar com os cálculos, isso te ajuda a desenvolver bem os conceitos envolvidos nos problemas. Dando continuidade aos assuntos grandes da física, a parte de ótica e de ondulatória costumam aparecer juntas e, em grande medida, de maneira também conceitual. Então, entenda bem o significado de onda, quais são as principais grandezas físicas que estão envolvidas ali em ondas, também consequentemente em luz. É importante você saber o que significa frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, porque a formulinha fundamental da ondulatória também pode ser usada para luz. E essa equação é muito explorada em diversas questões do Enem. Mas quando olhamos especificamente para ótica, seja ótica física ou ótica geométrica, alguns temas também são comuns. Quando a gente vai fazer desenho de imagens usando lentes ou espelhos esféricos, a gente tem uma diversidade grande de problemas e situações que podem aparecer, principalmente porque a gente usa muito esses instrumentos no nosso dia a dia. Então entenda a diferença entre espelho côncavo e convexo, quais os tipos de imagens que são formados por esses dois espelhos. E, em paralelo, faça a comparação referente das lentes convergente e divergente. Quais os tipos de imagem que aparecem entre um caso e o outro? Em termos de grandes assuntos da física, são esses os principais: mecânica, elétrica e termologia, como aqueles que mais têm chance de aparecer em questões com cálculo, porém, muitas questões conceituais. E os outros assuntos de ótica e ondulatória, que também sempre aparecem, com mais chance de serem conceituais e interligados entre si. Conceitos de ondas aparecem tanto em ótica como em ondulatória. Se eu puder dar uma dica de quais matérias você focar na parte técnica de cálculo, fórmula, gráfico, seria em mecânica na parte de cinemática, em mecânica na parte de forças, principalmente as aplicações das leis de Newton, que aparecem com plano inclinado, polias, o uso de polias móveis para diminuir a força que você faz para levantar um objeto, ou também em elevadores, mas elevadores um pouco menos. A parte de energias e transformações de energia para que a mecânica se conserve é essencial e central para toda a física.
E para a parte de elétrica, não deixem de estudar os circuitos elétricos como um todo, principalmente potência e associação de resistores. Então, um exercício que vai misturar o conceito de potência elétrica, para saber o quanto foi dissipado pelo eletrodoméstico, pelo aparelho que estava ligado na rede domiciliar, e o conceito de potência que a gente aprende lá em mecânica de rapidez de transformação de energia. Potência como energia sobre tempo faz parte desse tipo de questão, porque através do tempo que o aparelho fica ligado, você vê quanta energia foi consumida e cada quantidade específica de quilowatt-horas de energia tem um certo custo. Você soma toda a energia consumida no mês e descobre o custo de energia elétrica da sua casa nesse mês. É um raciocínio muito coerente com a prova do Enem, que sempre tenta trazer os assuntos para a nossa vida prática. Existe um outro assunto que é ensinado em física que não está dentro de uma matéria específica e costuma ser dado mais nas introduções da matéria de física, que é a parte de grandezas e unidades. Essa é geral para todas as grandes áreas da física, porque a física nada mais é do que um estudo de medições de grandezas. A gente mede uma grandeza através de um padrão de medida que chamamos de unidade de medida. Então é fundamental que você saiba os nomes das grandezas, como comprimento, tempo, velocidade, aceleração, força, massa, energia, corrente elétrica, carga elétrica. A lista de grandezas é grande, mas à medida que você vai estudando com calma, assimilando a matéria, você vai entendendo que esses são os personagens principais de uma história. E é a história da física que a gente está buscando entender os fenômenos da natureza e como eles acontecem e quais grandezas têm relações umas com as outras e qual a proporção dessas relações. Dito isso, saber as principais grandezas de cada área da matéria, as suas principais unidades no sistema internacional e como converter unidades, como que eu saio de metros para quilômetros, de segundos para minutos, de metros por segundo para quilômetros por hora, por exemplo, esse tipo de cálculo vai ser importante nos exercícios que envolverem cálculos matemáticos e fórmulas, porque é uma das pegadinhas que costumam aparecer nos enunciados. Ele conta uma história de um carro viajando numa velocidade que está em quilômetros por hora e a pergunta é feita numa distância de metros. Você vai precisar converter as unidades para não errar a alternativa. Um exemplo de uma questão conceitual que apareceu no Enem do ano passado, de 2024, envolvia o assunto de mecânica, mais especificamente colisões. Ele traz um texto sobre colisões de carros e ferramentas e mecanismos de segurança que existem nos automóveis para proteger o motorista e os passageiros que estiverem lá. A pergunta diz que, considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro faz o quê? Então, essa é uma questão de colisões, também mais conceitual, mas lembrando, colisões faz parte de dinâmica, que é um dos estudos da mecânica, as causas dos movimentos. E em colisões aprendemos sobre as colisões elásticas, inelásticas e as parcialmente elásticas ou parcialmente inelásticas, a depender do material. Em colisões de carros, é interessante que o carro seja feito de um material que amasse, porque ao fazer isso ele protege os integrantes do carro, fazendo uma absorção da energia cinética do movimento do veículo. Nessa questão em particular, a gente deveria marcar a alternativa que diz que essa crumple zone, que é uma parte do carro mais fácil de ser amassada, ela absorve a energia cinética do sistema. Outro exemplo de questão, agora mudando um pouco o assunto, vai falar sobre os tipos de propagação de calor. E nessa questão em particular, nós vamos ver mecanismos de aquecimento de água que ficam nos telhados das residências. Esse instrumento é construído de tal forma que a água fique dentro dos canos, mas também dentro de um reservatório próximo aos canos. E esses canos são feitos de um material que aquece bem quando recebe a luz do sol e passa esse calor para a água. Então, a forma de transmissão de calor da luz do sol para o material do cano é radiação. Mas não é essa a pergunta. Ele está perguntando o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores para o reservatório. E ao perguntar isso, ele está se referindo ao fenômeno que vai fazer com que a água que está dentro dos tubos se aqueça e troque de lugar com a água dentro do reservatório e vice-versa, fica um ciclo. Nesse caso, estamos pensando na transferência de calor por convecção, que é aquela que explica que um fluido, ao esquentar,
tem a tendência de expandir quando é aquecido, mas fluidos que estão próximos ali uns dos outros dentro de um mesmo recipiente, quando uma região dele se expande, a sua densidade diminui. Ao diminuir a densidade, ele tende a boiar. Ele troca de lugar com a parte do fluido que está mais acima do que ele no reservatório. Então a água quente troca de lugar com a água fria. Seja no reservatório ou nos tubos que estão aquecendo, vai haver uma troca constante de água por convecção. Vamos passar agora para um exemplo de questão conceitual de ótica. Nesse caso, tem uma questão do ano de 2024 que vai tratar dos raios-x e a sua utilização nos aeroportos para enxergar através das bagagens. O enunciado traz uma situação em que algumas pessoas precisam retirar de dentro da bagagem que vai passar pela máquina do raio-x alguns aparelhos, como laptops, notebooks ou outros aparelhos eletrônicos, e pergunta qual a explicação física que justifica esse procedimento, as pessoas retirarem os aparelhos de dentro da bagagem antes que a bagagem passe pela máquina. E a explicação que a gente quer é a de que raios-x são mais absorvidos e interagem mais com aparelhos mais densos. Então, se na mala nós temos diferentes materiais, como tecidos, papéis ou outros objetos, eles vão permitir que o raio-x atravesse eles com mais facilidade, fazendo com que a imagem deles seja mais clara e transparente no visor dos profissionais do aeroporto. Aparelhos eletrônicos como notebooks vão dificultar enxergar outros objetos que estejam talvez embaixo deles ou atrás e acabando fazendo com que eles fiquem mais escondidos. Então é importante retirar esses aparelhos para permitir uma melhor visualização de tudo que está dentro da mala. Passando agora para uma questão conceitual de cinemática, o que é curioso porque a maioria das questões desse assunto costumam ter contas e fórmulas que a gente sempre ensina no começo da matéria de física, a fórmula do sorvete, do sorvetão, do Torricelli. Nessa questão, a situação exemplificada é a de um professor em sala de aula fazendo um experimento com os alunos. Ele faz um lançamento de um objeto e os alunos precisam descrever as principais grandezas naquele fenômeno. Especificamente, a pergunta vai dizer o seguinte: ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera, o objeto lançado, atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Nesse caso, devemos lembrar que toda vez que um objeto é lançado para cima ou na diagonal e ele para de subir, é porque ele vai começar a descer e nesse momento de inversão de sentido do movimento, a velocidade vertical dele é zero. Se ele foi lançado de forma oblíqua, ele ainda terá velocidade para frente, mas a velocidade de subida e descida vai ser zero no ponto de maior altura. Em compensação, a aceleração não vira zero nunca. A aceleração de um objeto que foi lançado é a da gravidade, e ela continua atuando mesmo com o objeto parado ou em movimento. Então devemos procurar a alternativa que diz que a velocidade é zero e a aceleração é diferente de zero para baixo. Por fim, uma última questão agora sobre eletrodinâmica, circuitos elétricos, também conceitual para a gente poder conversar com mais leveza e tranquilidade aqui. Nessa questão, temos um exemplo de um circuito elétrico com associação em série e em paralelo. As associações em paralelo ocorrem entre uma lâmpada e um resistor. As associações em série vêm desse conjuntinho de lâmpada e resistor, mas com outros dois conjuntos desse no mesmo circuito. E a pergunta é feita no sentido de como será alterado o brilho de duas lâmpadas se uma delas se queimar. Lendo diretamente a pergunta, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima da lâmpada 2, como serão os brilhos das lâmpadas? Supondo que sejam todos lâmpadas, todos vão se apagar porque todos estariam em série. Se uma delas se queimar, a gente desliga a continuidade do nosso circuito, o ar que fica entre uma ponta do fio e outra não é um bom condutor, vai parar de passar corrente. Se para de passar corrente em uma parte do circuito, sendo ele todo em série, para de passar corrente no circuito inteiro. Mas em uma associação em paralelo, desligar uma das lâmpadas não afeta em nada o desempenho e o brilho das outras lâmpadas. Mas nesse exercício a gente precisa pensar um pouco porque acontece a mistura das associações. Temos em série e em paralelo. E quando ele diz que uma das lâmpadas queima, ainda existe o resistor em série com os outros. Nesse caso é interessante a gente lembrar o que acontece com resistências equivalentes em série ou em paralelo. Quando temos resistências em série, para saber a equivalente, a gente deve
somar os valores das resistências em série. Isso faz com que a equivalente sempre seja maior do que as outras individuais que estão em série. No caso da associação em paralelo, isso não acontece. Em paralelo, nós somamos os inversos das resistências para ter como resultado o inverso da equivalente. Isso faz com que as equivalentes, no caso das associações em paralelo, não sejam necessariamente maiores que as resistências individuais. No caso desse problema, uma das lâmpadas se queima, então este bloco de associação em paralelo terá uma resistência nova equivalente maior do que a anterior. Um resistor sozinho vai oferecer uma resistência maior do que aquele conjunto de resistor e lâmpada. Se nessa parte do circuito a resistência fica maior e ela está em série com as outras duas, então a resistência equivalente de todo o circuito ficará maior. E se um circuito tem uma resistência maior do que antes, por ele todo vai passar uma corrente menor. Pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a gente percebe que resistência e corrente são inversamente proporcionais, pensando em uma diferença de potencial constante. Então, no circuito onde a resistência aumenta, a corrente irá diminuir, e buscamos essa alternativa para essa questão. A corrente que vai passar por todo o circuito e, consequentemente, por todas as lâmpadas que sobraram, será menor, e se a corrente que passar for menor, o brilho das lâmpadas serão menos intensos. Obrigado por acompanhar a nossa revisão do Enem até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente prova.